Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 10 de abril, domingo, nós celebramos então o domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Abrimos a Semana Maior, a Semana Santa, aonde vamos nos encaminhando para o Tríduo Pascal. Hoje, a celebração, ela tem estes dois momentos muito fortes. O momento da exaltação, a glorificação, a entrada de Jesus em Jerusalém. Logo em seguida, nós começamos a refletir sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então viver, sobretudo, a reflexão deste segundo evangelho, o evangelho da paixão. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, ou que está conosco já há um tempo, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, ativar o sininho de notificação, para que possamos cada vez mais levar aos corações o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontramos neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum crime de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo, soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão:
pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la. Atrás de Jesus seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com as árvores verdes, o que não farão com a árvore seca. Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se oferecendo-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque também recebemos o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Façamos um breve momento de silêncio. O oficial do exército romano viu o que aconteceu e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, foram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, um pequeno detalhe
Quem acompanhar amanhã, seja presencialmente ou na impossibilidade por meio dos meios de comunicação, vão perceber que este Evangelho não terá introdução como de costume. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Como é uma narrativa, ele já inicia de uma vez após o cântico de aclamação. Pois bem, olhando para hoje, este grande mistério do amor de Deus para conosco, o Domingo de Ramos, nós contemplamos a abertura desta semana maior, a Semana Santa, a grande semana dos cristãos. Neste domingo, o primeiro dia da semana, e a primeira imagem que nos vem e nos é oferecida pela própria liturgia é de Jesus adentrando Jerusalém. Jesus que é aclamado por meio de ramos, Hosana Rei, Hosana Rá. Então, nós que aclamamos o Senhor como o Deus, o Senhor da nossa vida, Jesus que adentra, Ele que entra Jerusalém, Ele que é aclamado, acolhido por todos. E esta chegada à cidade santa frustra de certa maneira a expectativa daqueles que esperavam o Messias glorioso e triunfante, que pudesse então triunfar plenamente. No entanto, nós percebemos ao mesmo tempo, em contrapartida, uma acolhida e uma expectativa muito alegre das multidões, dos mais simples, daqueles que ali estão, pois chega a maneira dos pobres e com humildade. Jesus que vem, portanto, com muita humildade ao nosso encontro. Nós temos então esta entrada gloriosa e depois, já na própria celebração, nós já vamos tendo uma perspectiva de paixão, de morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esta entrada gloriosa, de certa maneira também humilde, revela já logo em seguida a maior de todas as caminhadas, a maior de todas as entradas, não mais com um ar de triunfo, mas um olhar muitas vezes de fracasso. Jesus que vai ao Calvário, não mais sendo glorificado, mas zombado por tantas pessoas que ali se encontram, pelos chefes do povo, aqueles que eram responsáveis pela lei, aqueles que eram responsáveis de acolher o Messias, pedem a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se doa, Ele se entrega. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele nos convida também a confiarmos em Deus, a entregarmos o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Cristo glorioso também é o mesmo Cristo crucificado. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude cada vez mais a amar a Deus de todo o nosso coração, a abandonar o pecado, abandonar todo o pecado, estarmos presentes na presença deste Deus que tanto nos ama, para melhor amá-lo, servi-lo, honrá-lo de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.